Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o assunto a ser discutido no nosso programa é psicologia. No próximo dia 27 é comemorado 50 anos da regulamentação da profissão. E para discutir esse assunto trouxemos aqui na redação Janaína Leslão Garcia, conselheira e coordenadora do Conselho Regional de Psicologia Grande ABC. Janaína, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para discutir os assuntos da profissão do psicólogo. Obrigada pelo convite. Tá. Janaína, até porque o nosso internauta possa entender um pouquinho do contexto da profissão, eu queria que você explicasse qual é a função do Conselho Regional de Psicologia. O Conselho Regional de Psicologia, ele é um conselho de classe, né? E os conselhos de classe profissionais, eles têm que orientar o profissional a cumprir eticamente com a sua profissão, né? E fiscalizar também o exercício, né? Tanto para que ele seja bom e quando ele não for tão bom assim, né? Que os conselhos possam tomar as devidas providências. Só para a gente ter uma ideia, quantos profissionais existem atuando aqui na região? No Grande ABC, a gente tem aproximadamente 4.500 psicólogos ativos, ou seja, são pessoas que estão formados em psicologia, psicólogos, e estão exercendo a profissão, né, legalmente. 4.500. 4.500. E hoje, quantas faculdades aqui na região formam esses profissionais? Nós temos 3 faculdades de psicologia aqui na região. Quais são? É a Fundação ABC, a Metodista e a Anhanguera. O Conselho, você me disse antes da nossa entrevista, ela tem 2 funções, que é orientar e fiscalizar. Exato. Você poderia dar exemplos de forma de orientar e de fiscalizar? Ok. Então, o psicólogo, ele pode tanto pessoalmente se dirigir ao conselho, né, para tirar alguma dúvida, quanto por telefone, por e-mail. Então, por exemplo, o psicólogo, ele atende uma criança há algum tempo e, de repente, os pais dessa criança resolvem se separar. E a mãe, por exemplo, pede um relatório. Né, um relatório que vai levar para o juiz, não sabe ao certo. Aí o psicólogo liga para o conselho ou nos procura pessoalmente e fala: olha, eu posso fazer esse relatório? Como eu faço esse relatório? Então a gente vai orientar que ela pode sim fazer o relatório, que ela não seja tendenciosa, que ela preze pelo melhor interesse da criança, né? E que, sobretudo, siga a resolução que a gente tem, que é a 7 de 2003, né, para que o relatório esteja dentro dos padrões formais da profissão, né? Então, existe um manual, né, para que o psicólogo possa escrever de acordo com fazer um bom documento escrito, exatamente. E, como você disse ainda, um exemplo de fiscalização pode ser que esse psicólogo não ligou para a gente, tinha várias dúvidas, né, mas fez um documento que ele, deve ser assim, né? Então, ele fez um documento, em algum momento, alguém pegou esse documento, vamos dizer que esse documento foi parar lá no juiz, né, para esse processo de decisão de guarda, e ele nem sabia que esse documento era para isso. Por exemplo, faz um relatório. Ele fez um relatório e, de repente, não colocou data, não colocou para que era, foi tendencioso. Não, na verdade não era um relatório, eu só fiz um resumo ali das sessões, mas então ele não tomou cuidado com a produção de um documento. Se ele está escrevendo, carimbando como psicólogo aquele documento, então ele precisa seguir as normas, né? E aí pode ser que o juiz ou uma das partes interessadas procure o Conselho de Psicologia e fale: faça uma fiscalização, né? Eu quero representar esse psicólogo que eu acho que ele descumpriu o código de ética porque ele não fez um bom trabalho. E aí o Conselho vai investigar o que aconteceu e pode isso até gerar um processo ético. Exatamente. Até analisar o próprio profissional. Exato. O Conselho está promovendo agora no dia 24 e dia 25 um encontro de psicólogos do Grande ABC. Isso. O que vocês vão tratar nesse encontro? Exato. A gente, primeiro, né, um momento festivo, né, meio século de profissão, né, regulamentada no Brasil. Então a gente tanto vai falar, né, vai ter 3 importantes conferências, né, uma delas é sobre a formação do profissional psicólogo, a outra é sobre
a medicalização da sociedade, né, e da vida cotidiana, que a gente sabe hoje em dia que todo mundo está querendo uma pílulazinha para a felicidade e que às vezes os problemas não se resolvem com remédios, e sim com a adequação da vida. E também sobre a psicologia, o desenvolvimento da psicologia todos esses anos, né, nesses 50 anos, não só da formação. E também terão os encontros temáticos, onde os profissionais que atuam, por exemplo, no SUAS, na educação, na clínica, infância e juventude, eles vão poder encontrar com os outros profissionais que atuam nessa mesma área, aqui dentro da Grande ABC, e trocar as experiências e as suas impressões. Além desse encontro regional, vai ter um encontro nacional também, né, no AMB, né? Isso. O que vai ser relatado, não só aqui, mas lá também? Tá. No AMB, os psicólogos vão ter a oportunidade, né, de mostrar o fazer da psicologia. Então, a gente vai ter a segunda Mostra Nacional de Psicologia. Okay. Né? Então, a gente tem em torno de 3.000 trabalhos inscritos, né? E através de painéis, os psicólogos vão poder trocar as suas experiências e relatar como eles estão exercendo a profissão do norte ao sul do Brasil. Quando que vai acontecer? Dia 20, 21 e 22 de setembro, e as inscrições ainda estão abertas. Tá certo. Então aqui você vai fazer agora em agosto, até pela comemoração de 50 anos. Exato. Né? Quando você diz que é a medicalização da sociedade, dos indivíduos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é medicalização? Por exemplo, quando a gente vê uma propaganda de um remédio para dor de cabeça, que diz que pelas contas que a gente tem a pagar, pelos filhos que a gente tem que cuidar, pelas 15 horas de trabalho que a gente tem que fazer e as metas ainda para bater, a gente toma um remedinho e que todos os problemas passam, né? Na verdade, a gente tem que olhar, a gente não tem que tomar um remédio para aguentar toda essa carga insana, não humana de trabalho e de pressão que se exige. A gente tem que adequar a nossa vida, né? Tentar olhar para ver como viver melhor, né? E não tomar um remédio para continuar nessa loucura diária e nessa pressão diária. Então a pessoa não vai num consultório ou num serviço de psicologia para buscar um remédio e curar o seu problema. Não, absolutamente. Tem toda uma contextualização. Exato, tem que... As pessoas estão nos consultórios ou nos serviços públicos tanto para se rever quanto para olhar o lugar onde está inserido, sua família, sua comunidade, o mundo, né? Porque a gente não é sozinho, a gente vive sempre em relação. Tá certo. Hoje você poderia dizer qual é o perfil do psicólogo? Ele se forma e já vai por uma clínica própria, ou hoje ele tem outras funções? E quais são essas outras funções? Então, existe uma tradição, né? Quando a gente fala psicólogo, a pessoa sempre pensa um divã, né? E a coisa clínica, uma plaquinha na porta, né? Hoje o psicólogo está inserido nas mais diversas políticas públicas, educação, saúde, emergências de desastres, na área jurídica, na área organizacional e do trabalho, né? É ampla a atuação do psicólogo. Né? Então não tem um foco específico. Você poderia dar um exemplo de alguma política que você disse que o psicólogo está inserido aqui na região? Sim, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, né? Que vem do Ministério de Desenvolvimento Social, né? Para organizar um pouco a assistência social, né? A atenção social no país, e o psicólogo é um dos profissionais que compõem essas equipes mínimas, né, junto com os assistentes sociais, os educadores, né, sociais. Então, o psicólogo, nesse momento, por exemplo, ele está tanto compondo, né, o Sistema Único de Assistência Social, como também descobrindo o seu modo de fazer psicologia deste lugar. É um lugar que está em construção. Né? E a gente aqui no nosso regional, por exemplo, e na nossa subsede, a gente tem alguns fóruns de desses profissionais que estão inseridos no SUAS, justamente para isso, para debater como cada um está se inserindo no seu município, o que dá para fazer, o que dá para compor, né? Como moldar a psicologia em prol, né, desse serviço. Quer dizer, é uma das funções do conselho orientar. Sim. Né, que você disse no início. O conselho tem um tipo de um plantão de dúvidas, como que os profissionais, esses 4.500 profissionais,
interage com o conselho? Tá. A gente tem um e-mail, né, que os psicólogos podem enviar e-mails com dúvidas e perguntas para a gente, que, por exemplo, é o abc01@crp.sp.org.br, né, eles podem escrever diretamente para a gente, podem nos telefonar, né, ou podem, né, nos procurar pessoalmente lá. Então, eles podem ser recebidos por um dos nossos recepcionistas, que várias dúvidas também às vezes são administrativas, como eu tiro uma carteirinha, eu vim de outro estado, eu preciso fazer uma inscrição, né? Pode ser com um dos gestores ou comigo, que sou a conselheira, né, responsável pela subsede. E agora também, contando essa novidade, a gente tem um assistente técnico psicólogo, que antes a gente não tinha nas subsedes, e esse profissional acabou de chegar, que é um profissional específico para fazer a orientação e a fiscalização da categoria na nossa região. E qual é o endereço na internet para que tanto o profissional como o nosso internauta possa acessar para ter informações sobre o Conselho Regional? Exato. É www.crpsp.org.br. E lá tem a programação? Lá tem a programação, tem o campo das subsedes, no campo da subsede tem a do ABC e a programação de todo ABC, mas no site como um todo tem a programação da região, tem as nossas resoluções, tem vídeos, tem cartilhas que você pode baixar todas em PDF, muitos textos, é um site bastante interativo, basta sentar e navegar, ganhar um tempinho ali que tem muita coisa para ver. Legal. Nesse encontro que vai ocorrer agora dia 24 e dia 25, um dos temas que você disse para nós aqui, que é a questão da formação do profissional. O que realmente vai ser discutido nesse encontro temático sobre a formação do profissional? Esse encontro temático, né, a gente estava preocupado muito com o exercício profissional, mas os alunos de psicologia da região nos procuraram, né, e achamos realmente interessante discutir a formação, porque a gente sabe que boa parte do bom exercício profissional também está embasado numa boa formação. Então, eles vão se reunir para debater o dia a dia nas suas universidades, nas suas faculdades, que são essas 3 que eu coloquei aqui, a interação dessas universidades e do movimento dos estudantes em geral, né, com o movimento nacional, né? Então, esse espaço para o estudante e também vai se aproximar do conselho, né? É assim que eles vão se aproximando do conselho e se tornarão atuantes no conselho quando se tornarem psicólogos de fato. Ok. Janaína, obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para explicar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo e parabéns pela sua atividade. Muito obrigada. Tá? Cara internauta, se você quiser mais informações sobre esta matéria ou outros vídeos relacionados à nossa comunidade, acesse reporterdiario.com.br e até a próxima.